Especial Mês da Mulher, Inspira Ação, apresenta. Olá, eu sou Lili Marquise e este é o programa Quarta Revolução, aqui pela Vale TV. E para abrirmos o mês de março com essa programação incrível da página Inspiração das Mulheres da Vale TV, nós trouxemos aqui hoje para falarmos de empreendedorismo feminino. E com elas, Ladies in Tech, Marcele Blumer, Daniele Cosme e Aline Bush. Sejam bem-vindas, gurias. Obrigada, Lili. É um prazer estar aqui, representando Ladies. Obrigada, Lili. A gente agradece esse convite, essa oportunidade. Bom, saliento de novo o convite. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho do nosso Instituto Ladies in Tech. Falar hoje de empreendedorismo feminino é tão importante porque a gente sabe, pelas estatísticas do IPEA, inclusive, trouxe que em 2022 quase a metade das mulheres hoje são líderes familiares. Isso a nível Brasil. Então, não é mais importante falarmos sobre empreendedorismo feminino, é necessário. E o Instituto Ladies in Tech, ele vem causando um impacto muito positivo na sociedade. Eu gostaria que vocês contassem como surgiu o Instituto, que até então não era, ele se tornou. Foi uma iniciativa aí do grupo, né, de vocês, e a gente gostaria de poder entender, assim, conhecer um pouquinho dessa história. A ideia do Instituto chegou no momento em que eu já tinha conversado com as gurias sobre a dificuldade de empreender na área tecnológica, mas eu não tinha ainda me sentindo sozinha como mulher na área do empreendedorismo tecnológico. Eu sempre falo que foi uma sucessão de acontecimentos que fizeram com que eu tivesse a ideia do Instituto, fosse buscar a Dani, a Aline e a Aline Posen, que não está aqui, e ela para a gente formar o Instituto. Primeiro ponto, surgiu quando eu cheguei numa aceleração, na semifinal, e entre 50 startups eu era a única mulher. Né? Aquilo me fez me sentir sozinha no mar de homens. Mas tudo bem, eu já estava acostumada, como eu sou advogada, também é um universo, o universo jurídico tem a maioria masculina. O momento em que eu fui questionada com mais afinco sobre a minha startup em relação aos meus concorrentes, aquilo me despertou será que é comigo só que acontece isso? Na mesma semana, meu marido foi num churrasco e ele comentou comigo que ele chegou nesse churrasco e os homens começaram a falar sobre negócios e fechar negócios entre eles. E eu percebi que quando a gente vai num churrasco, por exemplo, raramente a gente fala de negócio entre mulheres, né? Terceiro ponto foi quando eu fui literalmente ignorada pelos meus desenvolvedores na minha startup, como sempre, né? Que eu pedia para que eles se acelerassem, eu pedia relatórios para eles e eles não me entregavam. Eu pedi e eles não me entregavam. Na sexta-feira, quando eu cheguei surtando, porque eles não tinham entregado, um dos meus sócios veio por trás e perguntou: Marcele, tu brigou com teu marido? E eu, não, por quê? Não, porque tu é sempre tão boazinha e hoje tu deu uma surtadinha, me deu uma vontade de dizer, sim, porque vocês não entregaram o que eu pedi. Já o meu sócio nunca passou por essa situação. Aí eu fui para falar com as gurias. A Aline eu conheci no MBA, a Dani eu tinha conhecido numa aceleração e elas falaram, acontece a mesma coisa comigo. Né, Dani, tu vai continuar. Foi bem assim, a Mar entrou em contato, né? A gente se conhecia virtualmente, a gente fazia acelerações no meio da pandemia, dizendo que ela estava com essa dor, com essa ideia. Já tinha conversado com a Aline e eu topei de cara, eu digo, é essa dor que a gente sente, né? A gente brinca que o primeiro momento foi com quem eu vou reclamar e xingar o desenvolvedor, né? Porque tu não tem para quem falar. Outra coisa é, como a Marcele falou, onde é que a mulher fala de negócios? No almoço de domingo, tu não vai falar. Eu digo que se eu falar com as minhas amigas sobre churn, sobre investimento, sobre aceleração, elas vão olhar para mim, vão sorrir, mas elas não estão entendendo nada. Então a gente sentiu essa dor, essa necessidade de
ter alguém, outras mulheres com quem passasse por isso, porque a gente fizesse essa troca. E a gente teve a ideia, nós conversamos, criamos um grupo, e aí vem Natal, Ano Novo, a coisa ficou assim um pouco meio morna. Nisso, a Aline, que não está aqui, a Aline Poulsen, mandou uma mensagem para mim, num domingo, dizendo: Dani, tu que tem um monte de contato, não sabe de algum grupo onde mulheres falem de negócios? Que ela mora em Pelotas, eu estou aqui em Pelotas, eu vejo homens falando de negócios, fazendo negócio em qualquer lugar, e eu me sinto sozinha. Eu digo, não, mas sim, porque a gente teve a ideia e está parada. Chamei a Marcele e disse: Marcele, e a ideia? Está de pé ainda? Ela disse sim. E aí a gente criou um grupo no WhatsApp, nós 4, na outra semana a gente já estava fazendo um meeting e demos iniciativa ao processo. Que legal, né, gurias? Porque a gente sabe que existe esses paradigmas ainda da competitividade, né, entre as mulheres, e vocês estão trazendo um novo olhar e estão fazendo uma ruptura nesse processo, que é trazer a consciência o quanto isso pode ser prejudicial e o quanto podemos nos beneficiar com essa união de esforços. Aline, conta para nós, assim, pelas experiências vividas já pelo Ladies in Tech e por toda a entrega que vocês já fizeram, como isso tem causado positivamente, assim, na vida dessas CEOs ou fundadoras de startups, porque é focado para isso, né? Exato. Na verdade, a nossa primeira reunião do grupo de WhatsApp, Ladies in Tech, porque começou assim, né? Foi justamente para a gente definir um objetivo. Qual que é o objetivo do grupo, né? Porque, enfim, a gente não queria ser só um grupo de mulheres para falar sobre coisas aleatórias. A gente realmente queria falar sobre negócio e promover o empreendedorismo feminino na região, né? A gente estava só em Porto Alegre ainda, a gente não tinha nem o objetivo de expandir do jeito que está hoje. Mas esse sempre foi um objetivo, não gerar concorrência interna, mas sim um grupo de ajuda, tanto para escutar, mas também para trocar experiências, porque uma já tinha participado de aceleração, e aí uma indicou para outra para fazer, e aí dá, né, explica os pontos fortes, os pontos fracos, olha, vai por esse caminho que para mim deu mais certo. Então, a gente via que a nossa experiência poderia agregar na experiência da outra e até acelerar o crescimento de uma outra startup, né? Porque não é porque eu errei que uma outra pessoa vai errar a mesma coisa que eu. Então, esse sempre foi o objetivo do grupo, era promover e ajudar. E logo no início, né, o nosso primeiro evento do Ladies in Tech foi o que hoje já é o famoso Beer Pitch, que o Beer Pitch é um dos nossos eventos que a gente faz presencialmente num bar, para falar de negócio, para tomar uma cerveja, tomar um vinho, enfim, ou tomar uma água também, não tem problema nenhum, e fazer um pitch. Porque hoje o pitch está muito no dia a dia de qualquer empreendedora de startup, ou empreendedor, né, de startup, e querendo ou não, a gente ainda fica com medo de fazer o famoso pitch. Então a gente pensou, vamos fazer um momento totalmente descontraído para as meninas testarem os seus pitches, para não ir para frente da banca crua, ou até mesmo sem ter algumas manhas que a gente sabe que existe, né? Então, o primeiro evento que a gente fez, e hoje existe, né, até a gente vai fazer um mês que vem, ou esse mês, a gente tá vendo ainda, e justamente para as meninas treinarem o pitch. Que legal, um apoio mútuo, né? Porque a gente sabe que essa maratona de fundadora de startup não é fácil, né? A gente se sente muito solitária porque falta justamente esses conceitos que muitas vezes as pessoas não têm. Então, elas não têm, uma padaria não tem o mesmo problema de uma startup, né? Então, eu acho que é nesse contexto, assim, que vocês vieram com esse olhar, né? De poder realmente conseguir ter um braço amigo para os problemas e para as dores realmente de uma empresa de tecnologia. A gente fala que existe o dicionário startupês, né? Sim. Então, já é um dicionário totalmente diferente do mundo de negócios convencional. A gente até faz algumas publicações explicando. Então, no próprio grupo, né, a gente, olha, churn é isso, pitch é isso, enfim, porque às vezes ainda tem umas palavras em inglês, o que dificulta mais ainda tu entender do que a outra pessoa está falando, né? E a banca, normalmente, dos pitches, gosta muito de usar palavras do dicionário startupês. Então, uma das coisas que a gente também preza muito é tentar preparar a empreendedora para aquele momento que é uma avaliação pura, né?
Então, enfim, esse é outra coisa que a gente faz também para ajudar. Objetivos é principalmente porque a mulher é empreendedora nata. A Dani, que está aqui na frente da Ginga, sabe que é uma das startups da Ladies in Tech, sabe que empreender já vem da natureza feminina. Agora, empreender na tecnologia é uma coisa que nós estamos aprendendo ainda. E o Ladies in Tech também tem essa função de servir como exemplo. Olha só, existem mulheres que estão empreendendo na tecnologia, esse espaço existe e pode ser explorado. E nada melhor do que mulher servir de exemplo para outra mulher e apoiar outra mulher, né? Então, essa é uma função também nossa. Gurias, vocês têm uma vasta experiência aí, né, das apresentações, na busca de acelerar os seus negócios e também de mostrar isso para o mercado da inovação, para investidores e para pessoas e instituições interessadas nos negócios de vocês. Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho, assim, por experiência, como o Ladies in Tech influencia positivamente para que vocês possam ir mais fortes e enfrentar esse arsenal, né, de pessoas que estão lá avaliando vocês e muitas vezes avaliando de uma maneira equivocada. Sim, além dessa troca, desse beer pitch que a gente faz, como a Aline falou, dentro do Ladies, né, ressaltando o Ladies, ele é um grupo totalmente voluntário, né? A mulher empreendedora ela não paga para estar lá. A troca ela é muito orgânica e a gente organiza uma vez por mês um encontro mensal onde a gente convida ou alguém do próprio grupo que tenha uma expertise em algum tema, em algum assunto, ou de fora para fazer um workshop, uma palestra para sanar dúvidas, né, e trazer conhecimento para essas mulheres que estão dentro do Ladies in Tech. Então, está sendo muito bacana esse ano. Os primeiros 6 meses, os primeiros 6 encontros serão ministrados por próprias integrantes do grupo. Já teve uma que falou sobre OKR, já tem outra falando sobre métodos ágeis. Então, além desta troca orgânica, a gente procura trazer esse workshop e também, como a Marcele falou, essa representatividade. Estar nos lugares, a gente consegue, a Aline, a Marcele, eu ou qualquer outro integrante, fala do Ladies in Tech, ou às vezes eu estou num evento onde eu não tenho nada a ver com a minha startup, mas eu conheci alguém, eu indico a Aline indica outra startup. Então, além da representatividade e desse aporte, dessa segurança que a gente traz conhecimento, essa questão de abrir portas, né, de indicar. Eu estou aqui, por que eu não posso indicar outra e trazer ela junto? Eu não preciso ganhar sozinha. Então, a gente tenta fazer esse alinhamento para que a gente consiga trazer essa estrutura, né, de conhecimento, de networking para essa mulher empreendedora dentro do Ladies. Porque a principal visão nossa é que ninguém cresce sozinho. E que, bom, se todo mundo, todas as startups que estão dentro do Ladies cresçam e que a gente consiga investir nas próximas startups que entrem no Ladies, né? Até assim, em relação diretamente com o investidor, né? Tem empreendedoras ali que já conseguiram investimento, então a gente troca a figurinha, né? Tá, mas como é que tu chegou nele? Como é que tu fez? Como é que foi teu valuation, né? A gente falou disso esses tempos. Como é que tu montou? Como é que eu faço para montar? Então tem uma troca orgânica no próprio grupo ali, né, escrito no grupo, e além disso também tem os eventos onde a gente tenta sempre levar investidores ou fundos de investimento para os nossos eventos para ter ali aquela troca, nem que seja uma troca de cartão ou um oi, prazer, eu sou a fulana, minha startup é essa, uma breve apresentação, né, um pitch elevator do jeito que a gente fala, que é uma apresentação rápida. Então a gente também sempre tenta trazer o mundo dos investidores para dentro do grupo. É bacana, sim, de ver esse movimento, porque a ajuda, ela não é apenas de um. Todo mundo acaba contribuindo com aquilo que tem. Então, a sua experiência pode ser relevante para quem está passando pela mesma situação. Então, vocês acabam construindo uma força e usufruindo dos talentos de cada uma. Eu gostaria de poder entender assim como é que isso se dá. Eu sei que é muito orgânico, né? Mas hoje o Instituto ele tem uma estrutura e vocês têm organizado esse Instituto de uma maneira muito planejada, né? Com os eventos. Mas como é que funciona para que sejam utilizados esses talentos de cada um? Como é que funciona essa curadoria, a identificação desses talentos? Como funciona isso?
Como tu falou, nós temos uma diretoria, né, dentro do Ladies in Tech, onde a gente procura pensar, né, ações, né, esses workshops, os eventos de fora. E aí o primeiro objetivo é, vamos buscar esses talentos dentro do Ladies. E a gente vai, ou às vezes tu já conhece, tu já teve uma mentoria, já participou de uma aceleração com aquela empreendedora, ou então a gente pergunta mesmo lá no grupo, gurias, olha, precisamos de alguém para falar de OKR. Alguém gostaria, alguém sabe, alguém tem experiência nisso? Porque, às vezes, a mulher ali empreendedora, ela está começando a empreender tecnologia, mas ela tem uma baita de uma experiência na parte financeira, na parte de OKRs. Então, ela também se sente, né, mais, como é que eu vou te dizer, preparada. Eu vou passar a minha experiência para aquela... Eu não estou... Minha startup não está... buscando investimento, eu estou começando, mas eu tenho uma outra experiência que pode agregar para essa mulher. Então, a gente procura fazer, né, incentivar as próprias integrantes, olha, para que falem, para que vão nos eventos. A gente sempre convida quando tem um evento, a gente vai fazer o workshop, convida quem gostaria de falar tais temas, e elas se prontificam. E aí fica muito bacana, porque, como a Aline falou, sai daquela insegurança de eu ter que falar, de eu vou falar na frente de pessoas estranhas. Não, eu estou dentro de um grupo onde as pessoas me apoiam e trocam. Eu vou trocar com elas, eu vou ganhar, e eu já, né, consequentemente, vou estar me preparando também para isso. E o próprio formulário, quando as startups se inscrevem, as empreendedoras se inscrevem, elas colocam ali no formulário qual que é a startup dela, qual é a área que atua e quais são as dificuldades que ela tem e como ela pode ajudar no grupo. Ali a gente entende que a empreendedora ela tem um espaço para dizer, olha, eu tenho essas dificuldades, porém, eu tenho essas qualidades que podem agregar no grupo. Isso nos ajuda também a verificar quais são os pontos fortes dela que podem nos ajudar e ajudar as empreendedoras que estão no grupo. Falando só, ressaltando o que a Marcele falou, como tu falou, né, o Ladies in Tech ele é nichado para empreendedoras em tecnologia, né, para startups. Então, hoje, para uma mulher entrar, não desqualificando outras áreas de empreendedorismo, mas, como a Aline falou, a gente fala de termos startupês, termos muito típicos do ecossistema de tecnologia. Então, quando uma mulher empreendedora em tecnologia ela quer entrar no Ladies in Tech, ser integrante, existe esse formulário onde ela vai botar os dados dela, falar da startup, as dores, o que ela pode contribuir, para que a gente consiga botar dentro do grupo, né, ou integrar no grupo, essa mulher que realmente ela vá usufruir, né, desses eventos, desses workshops. Porque se vier uma mulher empreendedora em contabilidade, ela está num mundo, num ecossistema totalmente diferente. E aí o Ladies não vai ser efetivo para ela. Claro, fico pensando aqui, né, por exemplo, os editais que são tão específicos para a área, como eu vou buscar ajuda se não for num ambiente do Startupês, né? Quais são as dicas para a gente poder construir esse projeto para apresentar e poder pegar esse subsídio do edital? Então, na verdade, o propósito está muito claro e está bem específico para que a ajuda tenha sentido para quem entrega, mas também é importante para receber. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, e aí eu acho que a Lili, né, pode contribuir conosco, sobre esse give first, give back, né, de entrega, de receber, porque às vezes acontece do voluntariado também estar lá assistindo, consumindo muito, mas também não entregando. Como é que funciona isso? A gente sabe que não é uma obrigatoriedade, mas é legal, né? Se cada um contribuir, nossa, a riqueza que esse instituto pode realmente se fortalecer. Essa questão é bem importante, até porque a gente está buscando, né? E é uma busca contínua, não deixar o grupo só entre nós três, né? Então, por exemplo, a administração das redes sociais, né? A gente fazia antes, só que a gente fazia isso e mais todas as outras coisas, né? Fazia a curadoria de quem se cadastrava no formulário, enfim. E aí a gente falou, vamos ver se alguém no grupo tá a fim de nos ajudar? E aí a gente abriu no grande grupo, né? Que a gente chama e olha, gurias, estamos precisando de uma mão para nos ajudar nas redes sociais. Alguém se voluntariza, né? Alguém tá a fim de ajudar, e aí várias meninas vieram, né? Hoje a gente está até estruturando melhor a questão de redes sociais com as meninas do grupo, porque até é bom ser alguém de dentro, porque elas sabem o que a gente quer passar, né? Para as pessoas que não estão no grupo. Então, a gente sempre tenta dar uma puxadinha em algumas pessoas. A gente sabe, aquela ali eu sei que ela sabe sobre esse tema. Vamos fazer um workshop, a gente tem os workshops mensais, né, que a Dani falou. Então, a gente sempre tenta dar uma puxadinha, né? A gente estava vendo no grupo esses dias que
várias meninas estavam falando que precisava de sócio, que estava sozinha, que precisava, enfim, de algum sócio não só em desenvolvimento, né, mas na parte comercial e tal. A gente pensou, por que no evento a gente não faz uma sala meetup, né, onde a gente leva pessoas que tenham capacidades em desenvolvimento ou comercial ou em marketing digital para conversar com essas empreendedoras, de repente dar algum match e elas arrumam um sócio, né? Então, assim, é um trabalho de formiguinho onde a gente tem que ficar meio que catando, meio que, eu ouvi isso, acho que dá para desenvolver melhor. Mas acho que até a gente está fazendo bem, né? Modéstia à parte. Acho que a gente consegue pegar um give back bem legal. Tá tão direitinho, né, gurias, que eu gostaria que vocês trouxessem alguns números, porque já cresceu bastante, né, em número de startups e também de empreendedoras. Hoje batemos o número de 100 integrantes no grupo, são 100 mulheres dentro do grupo, mais de 60 startups em mais de 16 segmentos tecnológicos. Então, quando a gente fala isso, as pessoas dizem, eu gosto de brincar, a gente diz, olha, não acredito em bruxas, elas não existem. Eu digo, bruxas existem, e mulheres empreendedoras em tecnologias, mais ainda, mas ninguém acredita. Não tem nenhuma startup. Às vezes a gente escuta venture captors ou outros CVCs, estamos buscando mulheres, startups com mulheres à frente para serem investidas. A gente diz, gente, a gente tem mais de 60. Existem, elas não estão sendo vistas ou não estão sendo procuradas da maneira correta. Então, um dos principais também objetivos do Ladies é mostrar, olha só, em um ano e pouquinho, nós temos 100 mulheres e 60 negócios. E como a Aline falou, nós começamos em Porto Alegre. Hoje tem mulheres empreendedoras no Ladies que são do Rio, são de São Paulo, são de Salvador, Rio Grande do Norte. Então, a mulher empreende tecnologia no Brasil inteiro. E agora a gente não deixa mais de ouvir aquela resposta que eu e a Dani, a gente escutou num evento. Por que não tem jurada mulher nessa banca? Porque nós não conhecemos nenhuma. Olha só, no Ladies a gente tem 100 mulheres que poderiam muito bem estar nessa banca, então não vem com essa A gente desculpa. levanta a bandeira, né? Uma bandeira mesmo. Mais do que o empreendedorismo, esse protagonismo feminino. Eu sou mulher, sou empreendedora, mas eu tenho que ser protagonista. Eu posso estar ali numa banca, eu posso estar fazendo uma mentoria, eu estou aplicando um workshop, apresentando um painel. Então, para que ela possa se sentir, né, além de empreendedora, também protagonista, né? Mostrar que a experiência dela, seja à frente da startup ou anterior, tem valor e pode abrir portas e representar muito para outras que estão começando. Recebi uma pesquisa num grupo de investidores e o resultado da pesquisa, eu fui olhar a amostragem, 2% era de CEOs mulheres. Aí me veio a pergunta, e a provocação eu fiz, né? Por que somente 2% das mulheres estão inseridas nessa pesquisa? Isso não é uma amostra que realmente vai retratar a realidade. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque, de certa forma, ainda é escanteado essa vertente que é tão forte. A gente começou aqui falando que as mulheres fazem parte de quase 50% de assumirem as responsabilidades das casas. Isso está acontecendo também no empreendedorismo. Eu gostaria que vocês trouxessem esse olhar acurado e esse olhar assim indignado sobre esse viés que a gente tem que levantar a bandeira e a gente tem que falar sobre ele, porque ele existe. Eu acho que a gente pode falar, a gente estava inclusive num evento, eu e a Marcele, onde estava acontecendo um painel com 4 personagens, homens, né, cada um extremamente competente na sua área, e a gente ficou se perguntando, gente, por que não tem uma mulher lá? Tinha mulher na banca, e aí a gente sempre faz essa questão de maneira educada, mas provocativa. Quando eles abriram para perguntas, eu levantei minha mão e eu disse, eu quero fazer uma pergunta, eu digo, eu sou Daniele Cosme, blá, blá, blá. Eu acho muito bacana o painel, mas por que a falta de uma mulher? Né? Por que não tem uma mulher nesse painel também? E a gente vê que muitas vezes é por eles não terem este conhecimento, ou por eles não se darem conta de ter a necessidade de ter uma mulher. Então, cada vez que tu for falar, tu dizer, olha, poderia ter mais uma mulher, quem sabe tu indicar, ou tu ir em evento onde mulheres estão fazendo e dar essa visibilidade, essa consciência de que, gente, existem mulheres empreendedoras, existem mulheres que estão protagonizando aí, e elas precisam só de um espaço, eu vou abrir esse espaço, porque acaba acontecendo aquele círculo vicioso, né? Sempre é mesmo grupo de pessoas
porque o teu olhar, né, o olhar humano, ele é acostumado, né, a levantar o olhar e olhar adiante. Então, acho que um dos papéis do Ladies é quando fazer a pessoa olhar adiante, né, dizer, tá, elas estão lá, né, e aos pouquinhos incentivando para que, além do elas estar lá, elas precisam estar aqui. Provocar e tirar da zona de conforto, né? Quando tu tá num lugar de feminino, tu não percebe que não existem homens na sua volta, né? E isso acontece no universo masculino também, no universo da tecnologia. Para eles, é normal ter um painel só de homens. E eles não veem essa falta de representatividade ali, porque é o que eles estão vendo sempre. Então, falta, e a gente faz muito isso, chamar atenção. Olha, existe uma falta de representatividade e existem mulheres que podem assumir esses papéis. Por que não estão aí? Né? E, voltando à tua questão, por que só 2% entre um monte de startups que existem? Justamente por isso, eu particularmente, não sei se as gurias dividem essa opinião, é que mulher é mais insegura para fazer inscrição e investimentos, acham sempre. E isso eu vi uma pesquisa que falava sobre currículos. Mulheres, elas não se candidatam a vagas em que peçam, por exemplo, em inglês avançado e ela só tem intermediário. Agora, o homem pode ter inglês básico, ele vai lá e vai tentar. A mulher não tenta até ela se sentir preparada. Então, talvez essa falta de se sentir preparada que esteja afetando esse número. Existem mulheres, mas quem sabe elas não estão se sentindo preparadas, embora estejam. Eu acho também que essa questão do se sentir preparada, né? Muitas mulheres empreendem por necessidade, né? Claro, a gente empreende na tecnologia porque a gente viu uma necessidade e aí foi atrás. Mas a mulher que vende brownie, a mulher que, enfim, faz marmita para vender, é uma empreendedora. Mas algumas vezes conversando com algumas empreendedoras, até fora da tecnologia, elas não se sentem empreendedoras. Não, eu faço isso para ganhar um dinheirinho a mais, um extra. Então, é muito isso que a Marcele falou, de se sentir pertencente ao grupo. E é isso também que a gente tenta muito colocar, né, internamente. Somos empreendedoras de sucesso, temos alguns fracassos, algumas vezes acontecem coisas que a gente não quer, mas isso não desmerece o nosso trabalho. Então isso também, para mim, é um fato bem relevante para essa pesquisa ter só 2% de mulheres. Eu fico muito feliz assim, de poder conversar com vocês. Que bom que a gente tem aí, né, uma relação estreita, né? Isso é muito bom, porque isso alimenta. Né? Eu acho que essa troca que se faz alimenta uma a outra para florescer. Eu acho que estamos aqui com um único propósito e o Lady está com esse propósito muito enraizado, muito claro e colocando essa bandeira nesse mundo afora. Afinal de contas, né, a Alemanha, é Portugal, é Espanha, é por aí. Tá? E o Lady está fazendo o seu papel. Eu gostaria que vocês, o tempo que nós temos aqui é muito curto para falar de tanto assunto bacana com vocês. Mas eu gostaria que vocês compartilhassem e inspirassem outras mulheres que estão aqui nos assistindo e até mesmo os homens, né, que talvez já tenham passado por situações como essa, mas não se deram conta. Então, eu gostaria de começar pela Marcele. Então, uma coisa que me inspirou, tá? Foi ver que nas dificuldades que eu tinha na minha profissão também não eram só as minhas. Era de todo o corpo jurídico que eu conhecia. Às vezes a inspiração, né, vem da nossa fraqueza. E é exatamente isso que geralmente as startups surgem, as empresas de tecnologia surgem. Das fraquezas que uma pessoa verificou que tinha e achou a solução. E nem toda a jornada é de sucesso, né? A gente vê que as grandes Big Techs quase entraram em falência em seus primeiros anos, porque elas não conseguiram comprovar que eles comprovaram que aquele problema existia, mas não validaram a sua solução. Então, a gente sempre fala que o importante é focar no seu problema e desenvolver uma solução até que a gente consiga dar aquele match, né? E todo mundo veja essa solução como um produto que vá dominar o mundo. Eu sempre falo, né? No mínimo, dominar o mundo, né? Então, é isso, é procurar na própria fraqueza uma oportunidade de negócio.
E eu acho também que falando, né, por exemplo, num outro aspecto, para homens, para que eles se deem conta desse momento, olhar para o lado, né, pensar que uma vez, nesse mesmo evento, um homem disse para mim, para a Marcelo, que mulheres não são empreendedoras. Eu disse para ele, mulheres são. Tu sempre vai ter uma mãe e uma tia que vai empreender, mas tu sempre vai ver com o olhar de ela tá tendo o dinheirinho dela. É ele tentar ver que todo o desafio que eu estou tendo a empreender o meu negócio, se tem uma mulher com uma startup, um segmento diferente, se ela é sozinha ou não, ela também é empreendedora, ela está com os mesmos desafios. Então, se eu quero essa oportunidade para mim, eu vou tentar dar o espaço, né, ou convidar ela, ela não vai estar no painel, mas eu vou convidar ela para assistir. Eu vou citar uma mulher, eu vou indicar uma mulher para um painel, para um evento. Então, ter este cuidado de, quando pensar em si, pensar, e se tivesse uma mulher para eu indicar? E se tivesse uma mulher para eu levar? Né? Eu acho que se botar esse pensamento, a coisa começa, né, cada um fazer esse pensamento uma vez, em um evento. Vai ter um grande evento agora, a South Summit. Que mulher que eu gostaria de estar lá? Que mulher que eu gostaria de levar para ver este evento? Acho que a mulher pensa assim, mas principalmente o homem, para ele começar a botar mais a mulher nesse dia a dia dele de empreendedorismo. Vou seguir o caminho da Dani também, em relação à questão de inspiração, mas para homens também, né? Eu acho que uma inspiração da mulher por si só é que, quando alguém duvida da capacidade dela, a gente dá uma encarnadinha e vai a fundo, e nem que tente fazer para não dar certo, mas ela vai tentar fazer. Então, acho que, enfim, essa é a principal inspiração para a mulher, mas em relação aos homens, teve um episódio que, acho que era os primeiros meses da minha startup. Eu estava falando com um possível fornecedor, e lá, 4 anos atrás, eu levava o meu pai comigo nas reuniões para tentar dar um peso a mais, né, nas negociações e tal. E aí eu fazia as perguntas para ele, e ele respondia olhando para o meu pai. E aí, enfim, 1h, 1h30 de conversa, negociação, teve uma hora que eu falei pra ele, desculpa, mas tu pode fazer as perguntas pra mim, até porque quem tá te respondendo sou eu. Aí ele, não, desculpa, se tu entendeu assim, não é que eu entendi assim, eu tô vendo que tu não tá olhando pra mim. Então, eu acho que também os homens precisam também prestar atenção nos próprios atos, nas próprias falas. Eu acho que eles realmente não fazem por mal ou com algum preconceito, mas é um pré-conceito, um pré-julgamento que precisa ser repensado e precisa ser cuidado. Eu acho que eles fazem muito também no impulso, porque sempre foi assim. Então, repensar e cuidar a sua atitude, acho que é fundamental. Parabéns para vocês, né, que tiveram essa iniciativa de reunir, de unir e de fazer isso perpetuar. Ele está rompendo barreiras e está transformando vidas. Tenho certeza que essas provocações vão ainda trazer ainda mais mudança nesse cenário que ainda é desigual e ainda não é inclusivo. Então, vocês são a prova disso, de que dá para mudar esse cenário. Fico muito orgulhosa de ver isso pulsando. Então, Rio Grande do Sul e o mundo agora podendo usufruir deste instituto focado para mulheres empreendedoras na tecnologia. Agradeço a participação de vocês e gostaria apenas de deixar aqui o contato para que aquelas pessoas que nos acompanharam até agora possam continuar essa conversa e também saberem como fazer parte desse movimento. Bom, então quem quiser fazer parte ou até mesmo seguir todo o nosso movimento, né, pode nos seguir nas redes sociais, é Ladies in Tech BR, no Facebook, no Instagram, a gente também tem LinkedIn, né, para questão do profissionalismo. Nós temos um site também agora, que foi ao ar esse mês, é ladesintech.com.br. E, enfim, lá também tem um formulário para quem quiser se inscrever, tem um formulário no site e também nas redes sociais. Basta se inscrever, a gente faz a curadoria e aí coloca dentro do grupo. É isso? Acho que é isso. E só um adendo, só fazer um convite. Se o programa foi ao ar antes do dia 7 de março, a gente vai fazer um evento chamado Ladies Summit no Lab da FEComércio, aqui no Rio Grande do Sul, onde nós vamos botar todas as startups do Ladies em exposição. Vão ir investidores fazer pitch reverso, eles se apresentarem para as startups,
E vai ter uma palestra master de uma integrante do Ladies, que tem uma startup, que já foi investida, que está voando, que vai trazer também um pouco dessa trajetória dela, né, compartilhar e inspirar outras mulheres. É um evento feito para as integrantes do Ladies, aberto a todo o público, homens e mulheres podem ir, ele é totalmente gratuito. No Lab da FEComércio, na FEComércio, Rua FEComércio 101, no bairro Anchieta, dia 7 de março, terça-feira, das 16 às 20 horas. Todos convidados para esse evento que com certeza já é sucesso, né? Só de ele estar sendo criado aí por vocês e tendo esse olhar terno para trazer as mulheres e dar esse empoderamento e estacar a bandeira que nós precisamos. Agradeço a participação e a gente abriu então este mês de março com as Ladies in Tech aqui, as representantes, com a Marcele, com a Daniele e com a Aline Bush. Te aguardo quarta-feira que vem para continuar mais um bate-papo aqui no Quarta Revolução. Especial Mês da Mulher, Inspira Ação. Patrocínio Instituto Ivoti. Apoio Faculdade INH e Secrei, Centro de Espiritualidade Cristo Rei.